Márcio Gomes, e começamos aqui o nosso contato na edição de hoje do Novo Dia. Márcio, prazer te ter aqui conosco, trazendo as informações ao vivo, direto do Vaticano. Bom dia, Márcio. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham ao Novo Dia, que assistem ao Novo Dia. Nós estamos no ponto onde podemos dizer com clareza, não cabe mais ninguém neste momento na Praça de São Pedro. E a grande expectativa das pessoas é que neste momento, 11 horas da manhã, horário de Roma, 6 horas da manhã, horário do Brasil, se inicie o velório propriamente dito, quando as pessoas vão poder, depois de espera de horas nessa fila, debaixo de um sol que começa a ficar um pouco mais forte, as suas despedidas, as suas cerimônias pessoais de adeus a Francisco. Está muito calor aqui, apesar de ser um dia um pouco mais agradável do que em relação a ontem, que foi muito quente, mas a previsão é de chuva para amanhã. Como você bem disse, teremos ainda a quinta e a sexta-feira de velório aberto ao público. Por isso a expectativa é que essa multidão se dilua ao longo do dia, ao longo dos dias e principalmente ao longo das horas, já que até a meia-noite essa visitação é possível aqui na Basílica de São Pedro. Eu saio um pouco de lado para o Reinaldo Macedo poder mostrar um pouco mais a concentração de pessoas que está dentro da Praça de São Pedro, mas também aqui do lado de fora. Este não é um ponto de acesso. Muitas dessas pessoas, e aqui eu conto centenas de pessoas amontoadas muito próximas onde estamos, acham que aqui é um ponto de acesso à entrada da praça, mas não. O ponto é depois da morada do Vaticano, numa outra fila com outras centrais de controle, outros pontos de controle, checkpoints de segurança mesmo. Por isso que esses 3 dias são importantes. Muita gente para se despedir de Francisco e aqui eu nem digo uma falta de organização, mas a multidão vai chegando e não dá para os organizadores do começo da fila transmitir a informação para o final da fila. Elas vão chegando de todos os pontos, de todos os acessos da cidade de Roma para a cidade do Vaticano e enfrentando a dúvida. Onde é a entrada para a Praça de São Pedro? Mas neste momento, pelo menos, não há ponto de entrada, porque simplesmente não cabe mais ninguém dentro da Praça de São Pedro até que os portões da Basílica sejam abertos e o velório seja aberto ao público, Carol. Temos também Américo Martins em outro ponto da Praça de São Pedro para trazer mais informações para a gente. Bom dia, Américo. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Novo Dia. Eu estou aqui no meio da multidão, no começo da Praça de São Pedro. Eu vou mostrar para vocês um pouco da movimentação que nós temos aqui na Praça de São Pedro neste momento. Como o Márcio dizia, a praça está completamente lotada, tem umas grades aqui por trás, ali está a Basílica de São Pedro, vocês podem ver, tem uma multidão aqui tentando chegar naquele ponto ali atrás destas grades que vocês veem aí na imagem. A praça ali completamente tomada, não existe, como o Márcio disse, espaço para mais ninguém neste momento. A praça está lotada com as pessoas chegando, mas nós temos também o início da visitação lá dentro da Basílica. Essa visitação começou agora, exatamente às 11 horas da manhã, aqui no horário de Roma, 6 horas da manhã no horário de Brasília. E aí, essa fila que vocês veem lá dentro da Praça de São Pedro, as pessoas ali com sombrinha, tentando se proteger um pouco do sol, essa fila vai começar a andar. E aí, essas pessoas que estão começando a se aglomerar aqui do lado de fora, elas vão começar a ter acesso para lá. Vocês veem aqui também muitos policiais, existe um esquema de policiamento muito forte aqui ao redor da Praça de São Pedro. A gente tem policiais à paisana, temos também o exército italiano fazendo a segurança. As pessoas, para chegar nesse ponto que eu estou aqui mostrando para vocês, olha só aqui a Via da Conciliazione, uma multidão se formando ali em direção aqui à Praça de São Pedro. Eles estão tentando chegar o mais próximo possível para, em algum momento, entrar naquela área reservada para poder acompanhar, fazer os últimos respeitos, as últimas homenagens ao Papa Francisco. Para chegar até aqui, essas pessoas têm que passar
por muitos checkpoints, inclusive do exército italiano. Carol. Américo Martins, Márcio Gomes estarão conosco nessa cobertura histórica da CNN Brasil, acompanhando esse momento de despedida do Papa Francisco, com as imagens da Praça São Pedro e também do interior da Basílica de São Pedro. Ao centro, a gente acompanha a imagem do corpo do Papa Francisco, que nesse momento já recebe as primeiras homenagens dos fiéis que visitam o local. Visitas que foram iniciadas às 6 horas da manhã, horário de Brasília, seguindo o cronograma estabelecido pelo Vaticano. Márcio Gomes está desde o início aqui nessa nossa cobertura, acompanhando tudo em detalhes, Márcio. E durante essa cobertura, você, com toda a sua experiência nessas coberturas jornalísticas históricas, qual foi aquela imagem que mais chamou a atenção? A gente acompanhava nas imagens da Praça de São Pedro que a multidão que aí está conseguia visualizar o que estava acontecendo na Capela Santa Marta, também nesse trajeto até a Basílica de São Pedro, por telões. Tudo em silêncio. Até o momento em que o cortejo acontece na Praça de São Pedro, esse silêncio é rompido por aplausos dos fiéis. Nesse momento, Márcio, para quem estava acompanhando aqui a cobertura da CNN Brasil, foi um dos ápices de emoção. Você, que está aí na Praça de São Pedro, o que mais te chamou a atenção, o que mais tocou aí os seus sentimentos, você com toda a sua experiência? O que eu percebi aqui foi a reação das pessoas que estavam próximas a nós, num outro ponto não muito distante onde nós estávamos, no início dessa transmissão, quando começou realmente o traslado do corpo de Francisco, da Capela Santa Marta até aqui a Basílica de São Pedro. Quando a câmera, e nós temos aqui, só aqui na Praça de São Pedro, 4 telões. Na Via da Anunciação temos mais uns 5 telões, se eu não perco a conta aqui agora. Ou seja, as pessoas acompanhavam muito pelos telões também. E quando, em cima do que você falou da reação das pessoas, quando a câmera, a transmissão focalizou uma cena com o caixão em movimento, saindo da Capela Santa Marta em direção à Basílica, foi um ponto quando as pessoas elas perceberam. Está começando. Depois de dias de uma certa agonia, tristeza pela passagem do Papa na segunda-feira de manhã, depois do domingo de Páscoa, em que ele esteve presente aqui, e praticamente todas essas pessoas estavam aqui no Vaticano no domingo de Páscoa. A gente pode dizer isso com certeza. Viram o Papa vivo, receber a informação na segunda-feira da morte e agora na quarta-feira está tendo a triste oportunidade de acompanhar esse início desse velório. Então, quando a câmera focalizou o corpo o caixão do Papa de madeira em movimento, ainda na parte interna do Vaticano, portanto, longe dos olhos do público, foi um momento de muita emoção. Mas pelo que você fala de antigas coberturas, eu já estive acompanhando viagens do Papa por 3 países, Filipinas, Sri Lanka e também a Coreia do Sul. E eu percebia o mesmo clima, é claro que não é o mesmo clima, mas a mesma quantidade de pessoas, a mesma mobilização, a mesma organização nesses países para receber tanta gente. É sempre uma visita muito esperada. Particularmente nas Filipinas, que entre esses países que eu citei é o mais católico do que a Coreia do Sul, apesar de ter uma grande comunidade católica na Coreia do Sul, também no Sri Lanka bem menor naturalmente, mas também há, mas nas Filipinas é uma grande comunidade católica e a cidade de Manila praticamente ficou fechada para receber o Papa Francisco em 2015 na visita papal feita à capital filipina, Manila especificamente. Ele viajou por outros pontos do país, mas é claro que Manila, sendo a capital, era um ponto muito importante. Então o que a gente percebe aqui é o mesmo interesse, só que dessa vez diferente, claro. As pessoas que vieram para a Páscoa estão tendo, eu uso essa mesma expressão várias vezes, a triste oportunidade, triste possibilidade de se despedir de Francisco. E quem está em Roma dificilmente vai querer perder essa possibilidade. Daí o sacrifício de ficar, como você disse, o cálculo que se faz aqui é de 8 horas na fila. Você lembrou que João Paulo II eram 12 horas de espera, mas eu acho que isso é o que menos toca as pessoas, isso é o que menos preocupa as pessoas. A preocupação delas é poder se despedir de Francisco. Conversando com alguns brasileiros aqui, inclusive eu conversei com um casal muito jovem que tinha um filho, e o nome do filho, Francisco. Vejo a coincidência, estavam em Roma para Páscoa, para tentar ver o Papa e vão tentar enfrentar essa fila. Mesmo com o pequeno Francisco de 1 ano e 2 meses, eles vão tentar entrar nessa fila e fazer as suas homenagens ao Papa que se despede agora. Carol.
Márcio, a gente acompanha aqui as imagens da área externa da Praça de São Pedro, aqui a imagem ao vivo do interior da Basílica. Olha a multidão que nesse momento se aglomera e aqui o momento de despedida, o corpo do Papa Francisco posicionado em frente ao túmulo de Pedro. A Márcio Gomes, que continua conosco também, trazendo mais informações para a gente. Márcio, há pouco o Américo Martins destacava a questão da segurança reforçada e que tende a ficar ainda mais rigorosa até sábado, devido à chegada de chefes de Estado. O que também te chamou a atenção nesse esquema de policiamento no Vaticano? O policiamento passar, mas ele deve ter enfrentado um controle nos checkpoints do exército italiano. Eu vi homens do exército italiano, mas não os vi fazendo essa checagem. Nós passamos por um controle aqui da polícia italiana, nos revistaram perguntando principalmente por vidros. Desculpa se aqui houve uma certa confusão agora, mas a todo momento pedem que a gente saia daqui deste ponto. Não que a gente esteja num ponto proibido, não é isso, mas é porque começa a chegar muita gente ao nosso redor aqui e não há aquele ponto, não há informação de que este não é um acesso à Praça de São Pedro. E nem se fosse, como eu já disse, não cabe mais ninguém dentro da praça. Mas as pessoas continuam aqui, talvez por desinformação, claro, para tentar assistir a cena aqui, ou desenrolar deste momento, que sim, é um momento histórico. Mas, como o Américo disse, o velório já começou, a visitação já começou, as imagens ao vivo mostram isso, mas a fila aqui neste ponto, no ponto final da fila da Praça de São Pedro, pelo menos, não há um movimento sequer. Ou seja, vai ser uma espera muito longa para essas pessoas, mas, de novo, definitivamente elas não se importam com isso. Elas querem mais fazer essa despedida aqui. Sobre o esquema de segurança, especialmente no sábado, esse esquema vai ser muito reforçado pela presença, como você bem disse, Carol, dos chefes de Estado do mundo inteiro. Donald Trump nos Estados Unidos, Keir Starmer, primeiro-ministro britânico, Emmanuel Macron, presidente da França, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, Lula do Brasil também irá. Javier Milei vai chegar na quinta-feira aqui à capital italiana para fazer a sua despedida no velório e, claro, depois permanecer até os funerais do Papa. A ideia é que muitos líderes, muitos mesmo, estarão aqui em Roma nessa despedida. Daí o reforço de segurança, especialmente no trajeto da Basílica de São Pedro até a Basílica Santa Maria Maggiore, Santa Maria Maior, que dista aqui cerca de pouco mais de 5 quilômetros da Basílica de São Pedro. Certamente nesse trajeto, ainda não há definida com muita certeza o trajeto do cortejo que vai levar o caixão do Papa até essa basílica onde ele será enterrado, mas certamente haverá um planejamento intenso de segurança, muitos helicópteros que já circulam na cidade do Vaticano, eles vão aumentar o perímetro de segurança e, claro, homens armados no teto, nos telhados dos prédios vão se estender até lá. Tudo isso para dar segurança a essas autoridades, segurança às pessoas que estão aqui, mas principalmente é a força para levar tranquilidade nesse momento de tristeza, de luto pela passagem de Francisco e os funerais que vão acontecer no próximo sábado aqui em Roma. Carol.